Estamos começando mais um podcast da Octus Negócios e novamente eu trago aqui um amigo que é o José Ariel. José eu conheci como técnico cinematográfico, mas hoje ele é também um competente presidente da torcida Os Fanáticos, mas também conhecido como Zé Caveira. Zé, eu vou começar te fazendo uma pergunta, mas isso é um bate-papo entre amigos como sempre foi. Sim. Conta um pouco para mim o teu envolvimento com o Atlético e com a torcida Os Fanáticos. Primeiramente, boa tarde, Rica. Agradeço aí pelo convite, fico muito satisfeito nessa nossa longa amizade aí de praticamente 20 anos, onde eu tenho muito a te agradecer, né, por ter me posto nessa área, né, me dado a oportunidade de aprender a trabalhar com audiovisual. A você, ao Thiago, né, não posso deixar de lembrar também, foram as pessoas que me cederam esse espaço e durante esses 20 anos aí a gente teve muita coisa aí a acontecer. Mas voltando ao assunto que você me perguntou, como presidente hoje de uma torcida organizada, no caso dos fanáticos do Atlético Paranaense, tudo começa, numa grande maioria das vezes, influenciado pela família, né? Um pai, um irmão, né? No meu caso foi pelo meu pai, né? Meu pai, grande atleticano, que como eu, né? Não seria por onde a fruta cair longe do pé, né? Então eu acabei virando um atleticano como ele, né? Por intermédio dele, por me levar aos jogos. E o que desencadeou essa paixão minha pela organizada, né? Eu lembro muito bem dos primeiros jogos que eu fui com ele, no Pinheirão, o antigo Pinheirão aqui em Curitiba. E, e a gente. E ele também sempre muito gostava muito de ficar próximo à organizada. Ele não era um torcedor que gostava de ficar numa camarote ou muito longe. Ele gostava de ficar ali no meio da bagunça, né? Onde a coisa acontece, do barulho. Então a gente ficava sempre ao lado, né? E eu automaticamente acabei me apaixonando por alguma coisa nesse sentido, que foi o material, né? Sempre admirei muito as bandeiras e como o pessoal lidava com essa parte do material ali, né? Então foi aonde desencadeou a minha paixão e já logo na sequência eu acabei adentrando a organizada. Fui por conta própria, comecei a fazer minhas fugas ali, né, porque era novo, né? Eu comecei na torcida com 12, 13 anos de idade. Você pense, Entendi. meu pai me levava para o estádio mais novo que isso, mas eu comecei a dar minhas escapadas nessa idade. Então eu fui muito novo para lá, né? Então eu peguei muito cedo essa experiência de torcida organizada, né? Como se fala aqui, né? Então, eu peguei esse princípio. Então, já fui com esse intuito de ser um cara do material da torcida. Queria muito, né, participar dessa parte na torcida, né? Não queria simplesmente fazer parte da organizada somente, né? Então, eu criei essa paixão por isso, né? Que me arrastou durante todos esses anos. Acabei, né, naquele meio tempo ali que eu fiquei nesse vai e vem ali, moleque, fui crescendo um pouco. Com 15 para 16 anos, eu já era um colaborador da torcida no material da Fanáticos. E praticamente com os meus, um pouco antes de eu ser de maior, eu já era meio que um responsável por esse material na Fanáticos, né? Entendi. Então ali foi desencadeando essa história dentro da torcida dos Fanáticos, né? Que fazem mais de 30 anos, né? Que eu estou ali Entendi. desde os Muito meus. bonita essa história. Eu acho que é. E, Eu tive o prazer de acompanhar quando você começou a falar que teu nome estava sendo cogitado cogitando para a presidência da torcida e acompanhei esse teu primeiro processo, momento aí de gestão né? também. E a tua gestão vem sendo reconhecida e também foi um dos motivos que eu te chamei para vir aqui para a gente falar dentro do podcast da Octus. A sua gestão ela é diferenciada e foi por organizar a torcida no sentido administrativo também, né? O CNPJ da torcida, os comandos de bairro, o material e o produto que é vendido das Fanáticos. O que, que mais, a minha pergunta é para você, dentro dessa gestão, o que, que você enxerga que foi o maior diferencial seu? Eu acho que até a gente conversou sobre isso lá atrás, em uma das milhares de conversas nossas, né? Que a torcida precisava se empresariar, vamos dizer assim, né? Acho que faltava muito disso, Profissionalizar, né? profissionalizar. Então, não falando, eu não gosto de falar mal das outras gestões, não pertence a mim. Eu acho que pertence a mim fazer o melhor, até digo, né, para as oposições que existem, porque é natural existir isso em torcida, como Uhum. existe em tudo, né? Sim, Política, em sim. todos os lugares, até na religião tem oposição.
Você imagine numa área dessa. Então, assim, o que eu falo até para a oposição hoje, que vocês precisam não ficar criticando o que passou. Vocês precisam mostrar o que tem de melhor para se fazer. Se vocês acham que tem algum problema, mostre, né, uma solução para ele. Mostre que você pode. E foi isso que a minha gestão, né, gestão que eu entrei ali, isso que eu queria trabalhar. Eu queria profissionalizar a torcida empresarialmente. E aonde eu vi que a gente precisava melhorar, basicamente, estruturalmente dizendo, é em vendas, né? Então a gente tem uma loja, coloquei uma pessoa de muita confiança, uma pessoa que tem trabalha muito bem nisso, né? Uhum. Então ali foi o nosso carro, meio que o carro-chefe, né? A gente conseguiu melhorar muito a loja, ampliar Os ela, e produtos. produtos variados, entendeu? Então acho que como a torcida ela é autossustentável, a gente não tem aqui em Curitiba apoio de clube, não tem dinheiro que entre externo. A gente até tinha um pouco tempo atrás esses patrocínios que aconteceu aí bastante no Brasil, aí, de bets da vidas aí, Uhum. mas não existe mais também. Então a torcida ela se sustenta totalmente da loja e dos seus associados, né? Não Uhum. podemos esquecer que a gente tem os associados da torcida, que hoje bate em torno de 2.000 aí, né? Uhum. Mas é um valor bom, um valor que agrega, mas não é um valor que Que dá para manter sustentaria a a torcida. Então a estrutura. gente tem muitos gastos com a própria estrutura, né? Porque a gente tem sede própria e tudo mais, a gente tem gasto com a estrutura, funcionários, né? E todo o gasto Uma uma empresa vai empresa ter. tem, mas a gente tem ainda a pegada mais de caravanas, né? Que a gente gasta muito com viagens e tudo mais, que é o carro-chefe de uma torcida também, né? Todos os gastos que a gente tem com estádio, com festas, né? Com materiais para estádio, porque torcida existe para estar apoiando o clube, né? Então, o nosso Exatamente. gasto tem que ser com isso. Então, eu acho só para, né, para entrar nesse assunto, concluir esse assunto, foi mesmo essa questão de priorizar ali essa parte da loja, né? Associados e lojas. Associados e lojas, que é o que sustenta a torcida. Então, aí o restante vem conforme, né, as coisas vão andando. Claro, precisava ter um tratamento melhor com os comandos, né, de regiões, uma aproximação. É um assunto que É, eu quero entrar aqui. Historicamente, no Brasil, as torcidas organizadas são ligadas à violência. sim, isso aí é difícil de. E, fazendo um ponto, são dois amigos de 20 anos e eu nunca torci para o Atlético, sempre fui coxa branca. Você é um rival, né? Vamos dizer assim. A gente torcemos para times que são historicamente rivais Sim. e nem por isso a gente se odeia. Deixou. Não, não, pelo contrário, né? Então acho que o diálogo aberto com o diferente, mesmo não concordando com ele, é natural em qualquer lugar da vida. Claro. E essa conversa é isso. E as torcidas que têm esse estigma de serem violentas, a gente sempre debateu, sempre foi um cara, por que da violência? Mas tem o comando lá do bairro também que a gente não controla aqui na torcida. Se É, fulano ou ciclano não tiver fez, fazendo um entrou em trabalho lá. confronto com outro time independente. E você foi começando a fazer essa aproximação, não é para acabar com a violência, que isso não é responsabilidade tua, Sim. mas também aquele comando está responsabilizado, assim como o teu CPF está responsabilizado, Isso. para a gente começar a pensar que, cara, eu tô aqui Tem para torcer pelo consequências, meu time e né? apoiar meu time. Fora isso, Eu tem não tô aqui para consequências. brigar e odiar outra pessoa, quem quer que seja. Eu acho que esse assunto de violência em si, vem muito lá de trás e vem de várias e várias e várias questões sociais, né? E como eu falei no começo, torcidas organizadas não são diferentes de qualquer outras situações políticas, religiosas. Então, pelo contrário, né? É um acúmulo de massa, então é natural que se tem todas essas situações, né? Oposições, violência. Então não deixa de ser diferente. Infelizmente, né? A gente não gostaria que o futebol tivesse essa parte, né? Porque o futebol foi para ter a parte da alegria, do torcer ali, da festa na arquibancada, que é muito bonito, é maravilhoso, né? Então, como eu disse, né? Eu me apaixonei por isso, né? De ver essa coisa no futebol, no estádio e no time que eu escolhi para torcer. Mas infelizmente é o que acontece. Então, hoje, o que acontece é que, né? O Ministério Público ou as autoridades têm tentado é, Eu vou eu tirar tenho daqui, que toque, cara. Se eu não senão ficar mexendo em alguma ele coisa. vai ficar ali, eu vou tirar dele esse toque. Então hoje tenta se punir o CPF, como você falou, para não punir o CNPJ, para não criar uma injustiça nisso, né? Com a O torcida. controlar é difícil.
né? São várias situações culturais que a gente está lidando, né? Uhum. Tem o pessoal que mora mais longe, que tem um pensamento diferente, que não vive o dia a dia de uma torcida organizada, que às vezes não entende e não compreende como é viver uma torcida organizada mesmo, né? O trabalho que ela tem, que o trabalho dela realmente é para estar no estádio, torcendo para o seu clube de futebol, tá viajando, tá fazendo situações que vivam aquilo, né? Automaticamente ou somente aquilo. Mas a gente bate com o problema social, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam e o intuito dela é sair para a rua para promover algum tipo de situação assim. Então ela vai se envolver com uma torcida organizada, ela vai se envolver com uma política, ela vai se envolver com a religião. Em algum lugar ela É, vai entrar para o estar cara tem um perfil, criando um isso. escape. Então a organizada não ia, né? Uma torcida de futebol, não vou especificar a organizada, mas uma torcida de um time de futebol não ia escapar disso, né? Até pelo Claro. jeito de ser a coisa, né, truculenta, tem Uhum. disso, né? Tem a rivalidade com o time, né, adversário. Então acabou, é difícil você dizer naturalmente, porque não é natural, né? Porque É, se trata de um problema, mas acaba naturalmente se criando isso, entendeu? Não é. tem como escapar. Então hoje as autoridades e para a gente tem sido uma situação Um que um exercício. exercício que daí não ferre tanto com as torcidas, né? Porque até a gente passou um caso agora nesses últimos tempos aí com relação a isso, que o CNPJ foi punido e o CPF também, algumas pessoas que não estavam envolvidas nessa dita briga, vamos dizer assim, Uhum. acabaram sendo punidas também, Uhum. injustamente, né? E a torcida banida, né, de poder participar do estádio, de qualquer coisa que É que é envolvesse. o pior cenário é É, não poder apoiar isso. seu time E do graças a coração Deus a lá. gente conseguiu reverter, né, com uma liminar, que ainda está em vigor, né, e tudo mais. Mas é o mal que a gente vai sofrer, né? Não tem o que faça. Eu acho que, infelizmente, eu não tenho o que faça. É, eu acho que o diálogo vai ser sempre. Eu brinco lá que às vezes a gente tem que. A gente fala com educação, fala com carinho, fala com respeito, e as pessoas entendem como fragilidade. E às vezes você tem que impor de um jeito um pouco melhor e mais forte para que se faça compreender. Sim, Eu acho que você tem muito isso no teu comando da presidência. Se quiser conversar, eu posso conversar, mas se você não quiser conversar também, não tem então os problema. comandos acho que é essa situação e a violência, se É, Deus quiser, um dia vai acabar. sim. Mas eu quero entrar num lugar melhor para poder encerrar essa nossa conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem e falasse como você pensa no Atlético Paranaense daqui 10 anos e como você pensa na torcida, os fanáticos daqui 10 anos. Das grandes intuitos meus e né, quando eu assumi como presidente, é a gente conseguir deixar um legado, né, coisa que a torcida também não tinha, né, não tinha uma ideologia criada, né, uma hierarquia. Então foram muitos presidentes que ficaram muito tempo, Se esses próprios reciclou, não né? se reciclou, entendeu? Tanto que quando eu assumi, praticamente tinha só eu ali, que já sou meio que um cara meio velho já, se for para dizer assim, Uhum. no linguajar ali já tinha passado um pouco da idade, né? Então a gente não criou isso. Então a ideia nesse momento é se criar. Não quero me prolongar como presidente. Se tiver que ter mais uma gestão, acredito que seja até constituída de ter, porque ainda tem um tempo ainda para a gente concluir o trabalho. Mas não quero passar mais disso, porque né, tem todas as questões da vida e tudo mais. E é isso, quero tentar deixar um legado para isso que você falou. 20, 10, 15, 20, 10, o que seja, 5 anos, historicamente, a gente acredita que a Fanática continue sendo o grande carro-chefe ali do Atlético Paranaense, como é até hoje. Então, essa questão para mim é uma das coisas que eu tenho como legado de deixar esse legado para frente, né? Não parar por aqui como já aconteceu no passado, né? Então, essa é uma das grandes questões que eu quero deixar. Certo. E agradecer, né? Você disse para deixar eu quero agradecer a você, Obrigado, primeiramente, irmão. por estar dando esse espaço aqui para mim poder estar falando, né? E já disse no começo, né? Tenho muito a agradecer a você pela profissão que eu hoje exerço, né? Você faz parte dela. Se eu tiver que falar um dia quem faz parte disso, você vai estar no meio desse. Você, o próprio Pablo que está atrás da câmera aqui, a Rose, que temos muita história já para Já constituir contamos juntos. muita história junto, né? Não, né? Então, eu agradecer a vocês e eu espero do Atlético Paranaense que a gente saia dessa situação. O clube hoje não é um clube para estar no que está, né? Se Uhum. tornou um grande Uma clube do futebol estrutura. brasileiro, pela estrutura que tem, pela torcida que tem. Então, eu espero que a gente saia o quanto antes dessa situação, porque até para administrar a própria torcida isso é um problema, porque a gente acaba criando muitos conflitos lá dentro, né? Uhum. E daí, né, você sabe que aparecem pessoas que gostam de conturbar e tudo mais. Com certeza. A sociedade é assim.
Então, eu espero que as coisas melhorem, né? Que o Atlético volte para o lugar dele, que a gente consiga voltar a ser o que era antes. Zé, quero te agradecer, desejar sorte. Um coxa branca desejando sorte para o Nossa, você tá desejando atleticano. sorte para mim, né? Não, Se, eu se o tenho, Atlético estiver bem, a por falar bem, você respeito, vai estar feliz porque você sabe que eu vou estar feliz. eu Então, lembro de uma brincadeira que você falou assim, pô, Ricardo, eu gosto de você, mas podia mudar de time. Eu falei né? assim, não, se eu mudasse de time, você não Eu ia não ia gostar gostar de de mim. você. Você não ia Você gostar perguntou de para mim mim. um dia, você falou, mas se eu mudasse... Rapaz, Eu falei, Ricardo, você tem razão, claro que eu não ia gostar de você. vou pelo mudar de contrário. time. E quem tem seu time, eu fui Pronto, criado no acabou. Alto da Glória, era meu parque de diversão, onde minha mãe e meu pai deixavam ir para Tá brincar e, com certíssimo. grandes ídolos, né? E um deles tem uma que todo mundo respeita como profissional, que é o Alex, que eu brinco um dia, o cara perguntou para ele, cara, o que que você mais gosta de fazer? Ele falou, cara, brincar com meus filhos e ver o Atlético perder. Mas ele deu um sorriso tão gostoso que ele não, sem desejar o mal do outro, mas era o prazer como torcedor. Sim, Não era como jogador, não era como dirigente, não claro, era claro, nada, claro. era o torcedor. E eu falei pra você, eu até admiro ele sustentar isso, entendeu? É, Eu acho digno um jogador ele de futebol que nunca. se identifica com o clube, coisa que falta hoje em dia, né? Porque a maioria dos jogadores não tem esse caráter, né? Vamos dizer assim. Então eu Exatamente. admiro ele, por mais que seja do rival, eu admiro ele ter essa postura, É isso. entendeu? É quando tem postura, honradez, tem honestidade A coisa na vai, relação, a gente consegue sentar numa mesa e ter boas conversas. Então, com novamente, certeza. muito obrigado. E Fechou. continuamos contando as histórias e cada um torcendo pro seu time. Beleza, Obrigado, perfeito. Zé. Obrigado a Beijo. vocês, valeu. Abraço.